Já pensou em como tu vai estar daqui a 10, 20, 30 anos? A gerontóloga Daniela Stein fala sobre longevidade ativa. Envelhecer é uma dádiva, é um presente. Será que esse assunto passa pela tua cabeça? Será que tu estás te preparando para esse futuro que muitas vezes já começou? É complicado esse tema, né? Muitas vezes a gente já está aí chegando nessa terceira idade, eu não sei se eu posso falar bem assim, mas não se sente realmente envelhecendo. Envelhecer é complexo, né, Dani? E como? Eu tô aqui com a Daniela Stein, que é cuidadora, gerontóloga, enfim, vive esse assunto 24 horas por dia, né, Dani? E é uma questão complicada esse limiar entre a juventude e o envelhecimento. Na verdade, se a gente for pensar, a gente envelhece no momento que a gente nasce. Na realidade... É muito legal estar aqui, obrigada pelo convite. A gente pode pensar que existem várias formas de envelhecer, mas o principal, do ponto de vista da saúde, a gente realmente envelhece desde que nasce. E biologicamente, a partir dos 25 anos, é considerado, né, uma pessoa que está num processo já de envelhecimento biológico. Mas se a gente for pensar o envelhecimento como um processo que tem tantas dimensões que vão além do fato físico, das questões fisiológicas, biológicas, é de uma riqueza, é de uma celebração, porque a gente nunca viveu tanto. Se a gente vai viver mais, que a gente aproveite isso e aprenda com isso, já que o Brasil está no plano nacional, está no plano internacional e precisa entrar nessa discussão, nessa conversa, nesse debate, para que a gente ache alternativas viáveis para que as pessoas possam envelhecer dentro das suas realidades, mas também com suportes para terem uma velhice, no mínimo, digna, né? Ou, ao contrário, mais do que digna, adequada e viável. E está mudando realmente, Dani, porque a gente está se tornando um país de idosos. A natalidade diminui a cada ano que passa, as pessoas têm menos filhos e a gente está se encaminhando para um país e um planeta, né? Não só um país, mas enfim, de pessoas cada vez mais, com mais idade, vivendo cada vez mais. Nós estamos preparados para isso, em questão de pensar em prevenção, de acolher esses idosos, enfim. Como tu bem disse, eu sou uma apaixonada por esse tema. A gente, quando fala do envelhecer, a gente tem que entender que está inserido dentro de um contexto de cenários. Nós aqui começamos a falar sobre isso há muito pouco tempo, apesar de terem gerontólogos, geriatras, pessoas que trabalham com isso há muitos anos, mais de 30 anos. Porém, para a gente entender um pouco melhor, né, como é que é esse processo, o Brasil hoje, em 2030, a partir de 2030, nós vamos nos tornar o 6º maior país mais velho do mundo. Nós aqui no Rio Grande do Sul já somos se não o primeiro, hoje o primeiro estado com o maior número de idosos do Brasil. Quer dizer, nós temos uma população já prateada, né, em relação às suas questões, não só, como eu falei, biológicas, mas também sociais. Então a gente pode dizer, sim, que é um desafio, um problema social, porque como nós vamos entender esse processo e a gente vai trazer isso para a realidade das pessoas, para que elas possam melhorar essa prevenção em relação a essa vida prolongada, em qualidade de vida com quantidade de anos vividos. Porque para que viver mais se a gente não tiver qualidade de vida? Exatamente. E a hora de pensar é agora, porque como todo bom brasileiro, a gente acaba deixando tudo para depois, procrastina. Eu não vou pensar nisso agora, eu tenho muito tempo para pensar, mas muitas vezes tem pouca energia e saúde para produzir, ser produtivo, correr atrás. O que tu tem a dizer para quem está nos assistindo? O que pode se fazer para chegar, não sei se é a terceira idade, ou esse termo também já está a melhor idade, sim, ou enfim, um amadurecimento, para eu conseguir viver melhor, mais tempo, com mais longevidade, mas com muita qualidade também. Bom, a gente pode pensar, o Brasil é um país de muita disparidade em todas as áreas que a gente vive. Mas se a gente for pensar baseado no que tu está trazendo, a gente hoje tem vários desenvolvimentos até chegar a ser um velho ser.
Então, se eu começo a me planejar nos países desenvolvidos, eles, né, tiveram tempo para se planejar. 100, 80, 150 anos, como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Japão, Finlândia. Enfim, nós não. Nós invertemos a pirâmide. Nós começamos a pensar o envelhecimento e o velho ser já com pessoas, cronologicamente, já nessa fase da vida, e com menor fecundidade, ou seja, menos crianças vão nascer, mais velhos vamos ser, né? E, portanto, o momento é agora, super bem colocado. A gente precisa realmente tomar isso para si. E nada mais produtivo e saudável e menos procrastinante, como tu falasse agora, é a gente primeiro assim, bom, onde eu estou? Né? Quem sou eu? E que tipo de velho e de envelhecimento eu quero ser? Então não é lá na frente, começa agora. Então, terceira idade, melhor idade, são termos que cada vez mais vão ser menos usados, porque a gente vai ter a quarta idade. A gente tem hoje centenários. E o que a gente menos vê, pesquisas, inclusive aqui do Sul, demonstram que a menor assistência com centenários é devido à falta de assistência. Então, quando a gente pensa assim, qual é o cuidado que nós estamos tendo desde cedo para tornar o nosso desenvolvimento e chegar a um envelhecimento a partir dos 60, que é a idade do adulto idoso, ou antes mesmo, para poder viver bem. E não quando tiver essa idade cronológica, numérica, pensar como mudar isso. Isso é meu lema de vida, pequenas atitudes, grandes resultados. É possível? É. Como? Prevenção. De que maneira? Não é só nós não estamos só falando sobre a saúde física, que é fundamental. Né? Um dos preditivos da saúde, tanto com o adulto como o adulto idoso, mas principalmente com esse adulto idoso, é a gente trabalhar o critério da independência, da funcionalidade, que as pessoas não percam as suas capacidades motoras, escovar um dente, pentear um cabelo. Ser menos dependente dos demais. Não ficar dependente. Quero ter filhos porque quero que alguém me cuide na minha... A gente nunca sabe, né? Porque não é para isso, os filhos não ficam pela insuficiência familiar, pela realidade. Então, ter funcionalidade, capacidades motoras, hábitos diários, permanentes, constantes, dono do seu corpo. Física. Sim. Entra a atividade física, mas mais entra o envelhecimento ativo, que é uma combinação de dimensões ligadas à segurança, educação continuada, acesso a saneamento básico, exercício, atividade física, alimentação, falei 6, tem mais um que agora, inclusão social, a importância das pessoas estarem juntas, da gente poder se abraçar, da gente poder dialogar com o outro, né? De estar num ambiente em que tu tenha o outro. Se sentir útil. Se sentir parte, se sentir útil, ocupado. Isso é extremamente importante. Isso eu gostaria de tocar contigo porque, infelizmente, e graças a Deus, espero que esteja mudando essa nossa cultura aqui do Ocidente, mas muitas vezes se vê esse idoso como um fardo. Né? Ele estava atrapalhando, eu já não tenho tempo para cuidar, minha vida é ativa, diferente do que se vê no Oriente, né? Que o idoso, enfim, a pessoa quanto mais velha, mais sabedoria ela tem para passar para quem vem depois dela, enfim, para sua família. Essa mentalidade vem mudando com o tempo, Dani? Ou ainda se vê muitas vezes aquele idoso como um fardo, eu não tenho tempo, eu não vou deixar ele fazer porque ele atrapalha? Eu acho que é um mosaico, né? A gente chegar a pensar nesse adulto idoso que é um fardo, a gente tem que voltar, né? E imaginar que por ser tão novo no Brasil esse assunto, o brasileiro a gente está vendo, felizmente tem coisas muito boas, mas infelizmente o brasileiro é preconceituoso. Né? Ele é preconceituoso consigo, ele investe em coisas muito pesadas, nada contra, mas uma saúde às vezes externa e esquece de coisas que são internas. Tu vê pessoas com acesso a parte econômica, tem acesso, tem condições econômicas, mas não fazem nada para ter um check-up e para ter um envelhecimento saudável. Então, nós não temos assim o entendimento do ponto de vista geral no país mesmo. Pouquíssimas pessoas investem na saúde. Né? A própria saúde, pelo nosso tipo de governo, investe pouco. O PIB na saúde é muito pequeno, não chega nem a 5%. Né? Então, assim, quiçá as pessoas saberem disso. Então, o autocuidado, a premissa do autocuidado é assim, bom, quem sou eu? Como é que eu estou? Né? O que eu posso fazer por mim? E o que eu posso fazer para evitar uma doença, muitas vezes? Pois então, primeiro, né, são coisas básicas que todo mundo ouve, todo mundo já sabe, mas quantos fazem? Por exemplo, a gente sabe dessa realidade que é o nosso país.
Mas aquelas pessoas que têm acesso, né, e que podem usufruir, devem passar essa informação para as pessoas que não têm, às vezes, as mesmas condições. De que maneira? Por exemplo, nunca fez um check-up. A gente sabe que para as mulheres o câncer de mama é uma realidade. Se ela não fizer um check-up, certamente ela vai ter alguns tipos de problemas com o decorrer da idade. As demências, existem as que são reversíveis e as irreversíveis. Mesmo com doença, nós vamos ter que olhar para a saúde com outro foco. Inserir a doença na qualidade de vida. Ter saúde com doença e não tratar a doença para ter saúde. É inverter o foco e prestar atenção nas pessoas, em como elas se sentem e tirá-las da invisibilidade, antes de ficar idoso, antes de ficar um velho ser. A invisibilidade é uma coisa que é uma depreciação do ser humano. E quando a gente vai ficando mais velho, isso é uma reclamação constante das pessoas a partir de uma certa etapa doenta, né? E nem todo mundo é protagonista e sabe o que fazer. Muitas pessoas não sabem. E tudo que as pessoas querem é assistência, suporte, afeto e abraço. Eu costumo dizer que um café e um bom cafuné todo mundo quer. E todo mundo pode dar. E todo mundo pode dar e receber, né? Então eu acho muito importante. Vamos olhar um pouco mais, né, para os próximos. Sim. Tem pessoas que distribuem carinho e abraços para os idosos, fiquei sabendo disso também. Sim. Uma iniciativa bem bacana. Só uma informação que não pode deixar passar, porque faz parte do que eu acredito, da minha filosofia de vida. Muitas pessoas hoje estão nas suas casas ou com algum tipo de problema e estão se sentindo sem muitas alternativas, em relação principalmente com diagnóstico como as demências, as neurodegenerativas que afetam o cérebro, são neurológicas e que vão aos poucos, né, minando a vida da pessoa e leva-se muito tempo para se dar conta, e o tempo é um capital fundamental. Quanto antes você souber, mais tempo para tomar atitude, quanto antes souber em qualquer fase da vida. Portanto, quando tu me perguntasse das dicas, é importante, primeiro, o check-up ele não é uma mera orientação médica, ele tem o seu objetivo. O check-up, ou até mesmo as atividades que a pessoa ocupa ao longo do seu dia, elas são importantes por quê? Porque através desse tipo de informação, fazer check-up, verificar glicose, verificar níveis glicêmicos, verificar colesterol, hipertensão, histórico familiar, quer dizer, tudo isso não é para achar um problema, é para não ter o problema. Então, muitas doenças podem sim ser tratadas e dá para se tratar o familiar com ele entrando na conversa, não tirá-lo, né, da sua identidade, esse adulto que muitas vezes é deixado de lado porque teve um diagnóstico. Não, traz ele, traz a qualidade de vida para ele. Um diagnóstico, ele não pode te reduzir e muito menos te privar da vida e da sociedade, porque o que a gente quer, repito, é estar junto com os outros. Então eu acho que isso é importante, né, e desmistificando a gente consegue muito mais, até porque em 2050, se hoje temos mais de 38 milhões de pessoas com demência no mundo, em 2050 esse número vai ser triplicado. Então nós não podemos ficar zumbis e reféns de uma doença, e sim colocá-la dentro da vida, como algo que faz parte, e não tirar. Tá, verdade. Obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Adorei. Até a próxima.